Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 22. Nós estamos diante do relato da ceia que o Senhor Jesus ministrou antes da sua morte e ressurreição. Nós vamos fazer essa leitura e vamos trabalhar algumas, de forma introdutória, pensar em alguns detalhes desta semana, para que nós não sejamos surpreendidos celebrando uma Páscoa não cristã. Eu vou já dizer para vocês o porquê que eu estou falando isso, mas vamos ler. Eu queria ler desde o versículo 7. Desde o versículo 7 até o verso 23. Acompanhe na sua Bíblia. Finalmente, chegamos lá? Lucas capítulo 22, verso 7 até o 23. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Então, estamos vendo que esta preparação para esta ceia tinha a intenção de fazer a celebração da Páscoa, onde seria dado, então, a Páscoa judaica, ela termina o seu ciclo nesta Páscoa, na Páscoa da Nova Aliança. Aí aqui começa aquilo que celebramos hoje, a Páscoa dos cristãos, a Páscoa que nos é ordenada celebrar como um memorial. Porque a Páscoa judaica, aquela que foi feita lá no Egito, aquela passou, e a Páscoa que Jesus celebrou com os discípulos na véspera de sua morte, anuncia então aquilo que nós celebramos a partir desta data então como a Páscoa dos cristãos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, estou no verso 13, então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Amém? Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Bondoso Deus, muito obrigado pela vida de cada um aqui, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque nós podemos recorrer à Tua palavra e não a sistemas religiosos, não a místicas religiosas, a rituais religiosos. Nós podemos celebrar a Páscoa que o Senhor nos ordenou, biblicamente, dentro deste contexto da nova aliança, não com metodologias ou religiosidade, ou com sistemas ou ritos, meros ritos, mas com a compreensão de que celebramos a Páscoa do Senhor. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Ajuda-nos nisso, fala conosco mais uma vez, no relembrar de assuntos tão importantes que envolvem a ceia do Senhor, a Tua Páscoa. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Jesus sabia bem as coisas que estavam por acontecer
E ele decidiu que seria nessa última noite, uma noite quieta, uma noite silenciosa, antes da crucificação, ele então iria instituir um memorial, instituir uma celebração que deveria ser lembrada, ser trazida à mente das pessoas durante o período que nós estivermos aguardando, então, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Deveríamos lembrar de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, mas também ressuscitou. E é bastante triste mesmo, que em nossos dias, algo tão claro, tão explícito, com tantas informações de como deve acontecer, como deve ser lembrada a ceia do Senhor, como ela foi realmente instituída, mas é tão triste ver como esse momento foi paganizado, como esse momento foi alinhado a expectativas idólatras das pessoas, como esse momento tão importante, essa lembrança desta semana da Páscoa, que é tão importante, realmente é a celebração que nós, como igreja, devemos lembrar com muito temor e tremor, porque tem tudo a ver com o motivo de nos ajuntarmos aqui. Tem tudo a ver com a nossa luta diária contra o pecado, para que possamos em breve nos encontrar com Cristo Jesus nos ares, uma luta por uma vida santificada, como uma resposta da grande salvação que recebemos. Mas como o imaginário humano parece que deseja a idolatria. Parece que as pessoas ficam querendo alguma coisa para apalpar. Tem que ser na quarta-feira dessa semana, ou na quinta, o dia de celebração da ceia, porque foi assim, nesta data, que Jesus celebrou a ceia da Páscoa lá no primeiro século. Amados, essa datação, apenas para relembrar, já falei isso outras vezes, essa datação que faz com que a cristandade celebre a Páscoa nesses dias, ela é por causa do carnaval. É por causa da festa do diabo, da festa da carne, determinado pelo catolicismo romano. Não é na quarta-feira agora desta semana, o dia que a ceia lá, que Jesus celebrou a ceia lá com os discípulos, conforme o texto de Lucas 22. Essa semana, com todo esse cerimonial, esse ritualismo que nós vamos ver pela televisão, as caminhadas, as procissões, as estações onde Jesus sofreu, as velas acesas, os estandartes, celebração de um Jesus morto, não ressurreto. Tudo isso acontece dentro desse ambiente da cristandade normatizado e datado pelo catolicismo romano a partir do carnaval. A facilidade como nós, como crentes, idolatramos datas. E achamos que se não tê-las, se não a tivermos, melhor dizendo, não estamos celebrando a Páscoa, como dizia, toda vez que celebramos a ceia do Senhor, não é a primeira vez que você me vê falar isso aqui, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, celebramos a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa, 1 Coríntios capítulo 5. Isso não quer dizer que não seja dentro deste mês de abril, de acordo com o calendário judaico, que nós podemos, sem dúvida alguma, relacionar com o período da celebração da Páscoa aqui, feita por Jesus. Mas daí determinar, como muitos buscam no imaginário religioso, na necessidade de, perdoem a expressão, mas muitos crentes, que nós temos tudo para celebrar essa data, para essa semana ser uma semana de lembranças, sim, mas todas as vezes que a gente vai celebrar a ceia do Senhor, a gente dá uma avisada exatamente para que você se prepare, porque nós celebramos aquilo que Jesus celebrou e chamou de Páscoa, aquilo que Ele fez, sua entrega de vida, sua morte e ressurreição, estabelecendo uma nova aliança no seu sangue. Isso acontece todo dia, todo dia que você confessa pecados e sabe que Cristo te perdoou, é Páscoa. É Páscoa. Porque o sacrifício que foi feito na cruz se manifestou plenamente eficaz na tua vida quando você teve o teu pecado perdoado. Mas nós temos uma tendência a desejar paganizar as coisas que têm um valor maravilhosamente bíblico. Queremos datas, números, celebrações, então, enclausuradas em sistemas de mundo, que é um mundo que é pagão.
Uma data, uma semana que é lembrada por causa da quaresma, são os 40 dias depois da terça-feira de cinzas. O carnaval, que é datado por causa da Igreja Católica Romana. A gente muito facilmente acredita que esse ritual, então, que não é ritual, é uma celebração de algo que aconteceu, é uma rememorização, é trazer a lembrança em memória do fato que nós nos ajuntamos para ceiar. Nesta semana ou neste mês em especial, porque sem dúvida alguma se tem essa relação direta com fatos históricos que envolvem a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir um pouco sobre, então, o real propósito desta instituição chamada Ceia do Senhor. E vou relembrar coisas aqui que os irmãos seguramente sabem, mas esse é o grande problema que eu já digo há tantos anos, né? Nós não temos problemas com o que sabemos. Ou melhor, com o que não sabemos, uma descoberta nova, né? O pastor trouxe uma coisa que eu não sabia. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas nossa maior dificuldade é com as coisas que nós já sabemos e já ritualizamos. Simplesmente fazemos porque julgamos que traz algum tipo de alívio, de consciência. Participar de uma ceia, vir a um culto, entregar um dízimo, participar de algum evento da igreja. Quando nós nos relacionamos com a vida da igreja, com os muitos momentos espirituais da igreja, seja num GECOM, seja uma reunião de mulheres, uma reunião de oração, uma ceia do Senhor, quando a gente participa desses momentos da vida da igreja, para poder receber algum troco da parte de Deus, o nome disso é obra. E Deus não está interessado na tua obra. Deus está interessado na sua adoração. Deus não precisa de que eu venha à igreja. Eu preciso de Deus e vou me juntar com outros santos para adorá-lo. Então, esta ordem na nossa cabeça precisa estar bem arrumada, senão a gente trata esse momento tão extraordinário da vida cristã. É uma ordem clara que nós celebrarmos a ceia do Senhor até que Ele venha como um memorial, porque neste momento em especial aqui, nos foi garantida a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então nós temos, sem dúvida alguma, nesta celebração, algo de extremo valor, mas se, como vamos ver daqui a pouco, se é religiosamente apenas a tua mentalidade é meramente religiosa de vir até este momento, de vir hoje à igreja porque é ceia, não tem como isso mudar a tua história. Se Cristo já não a mudou, participar desta mesa, então, porque é Páscoa, porque é isso, ou porque é aquilo. Alguns irmãos já até comentaram, por que não vai fazer no dia da Páscoa? Mas qual é o dia da Páscoa? É o coelhinho vem, então, no domingo que vem? O dia da Páscoa é todo dia, quando eu recebo perdão de pecados. O dia da Páscoa, quando a mesa do Senhor é celebrada, todo segundo domingo de cada mês par, é Páscoa. Mas, sem dúvida alguma, temos todos os motivos para nos alegrar grandemente neste mês em particular, que traz uma lembrança histórica legítima demais daquilo que foi instituído ali pelo Senhor Jesus antes da sua morte. Então, nós vamos, sem dúvida, recordar a morte de Cristo em favor dos nossos pecados. Quando isso começa a ficar esquecido, ou ser uma lembrança decorada, some o fundamental para a nossa vida, que é temor ao Senhor. Eu já começo a achar que o meu pecado não é tão ruim assim. O pecado do outro é horrível, mas o meu não é tão ruim assim. Quando eu começo a acreditar que a morte de Cristo não foi tão ruim, ou simplesmente eu nem penso nisso, penso como vai ser lembrada pela religiosidade popular dos nossos dias agora, essa semana. Muitas pessoas vão acender velas piedosamente. Muitas pessoas vão andar com andores e procissões, com uma honestidade enorme, sinceramente, completamente errados. Porque não vai adiantar apenas lembrar do Jesus morto. Não vai apenas lembrar de que Jesus morreu sem a percepção que foi por minha causa. Não muda, não tem combustível para que eu possa ter coragem de abrir mão dos meus interesses, dos meus pecados. Vai ser uma lembrança religiosa. Jesus disse claramente na instituição da ceia que isso deveria ser feito em memória, lembrando dos propósitos para o qual Jesus foi à cruz. Então a ceia do Senhor
como alguns grupos, até nesses dias, vão fazer celebrações judaicas em suas igrejas evangélicas. A questão é que não é isso, não é este o motivo, não é esta a ceia que estamos celebrando. Não é a ceia dos judeus. Não é um novo sacrifício que Jesus está pedindo. É uma ordem celebrativa. O sacrifício já foi feito. É uma celebração, uma ordem para celebrar. Aquele pão lá, então, que nós, a cada ceia, relembramos o seu propósito, ele tem o objetivo específico de lembrar que o corpo de Cristo foi sacrificado no lugar do meu. Porque eu poderia esfolar minha carne o resto da minha vida e não resolveria o meu problema de pecado, de eternidade com Deus no céu, de forma alguma. Cristo foi morto lá, a sua carne foi estraçalhada, como vemos em Isaías 53 também. O suco de uva representado no cálice. As realidades que envolvem o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. Que coisa espetacular! Alguns grupos vão e para tentar melhorar o que a Bíblia traz como um símbolo, uma lembrança, vão e colocam vinho mesmo no cálice, como se apenas me aproximar da figura trouxesse santidade. É o mesmo princípio do cabelo grande, da roupa grande, do baixar, do levantar, do ir para o monte, descer do monte. Não é o ato, não é como eu faço, é o que eu sei, o que eu estou entendendo quando então me lanço diante do Senhor para participar de um momento de oração, de adoração ou de celebração. Então não é a forma, é a essência, é a compreensão do que aconteceu na cruz que muda a minha história. Esses dois elementos aqui, pão e vinho, eles têm o propósito de apontar para o corpo e para o sangue, porque eles proclamam em alta voz. É um anúncio claro. Deus mandou Jesus morrer na cruz por mim. É isso que essa mesa lembra. É isso que Jesus, quando instituiu a ceia, a nova aliança, num contexto celebrativo da Páscoa, da morte de um cordeiro, quando ele mesmo foi o cordeiro, pelo pecado do ser humano, foi para que cada vez que nós nos víssemos envolvidos neste momento celebrativo, que uma forte voz grite o fundamento do Evangelho. A morte de Cristo na cruz é vida para o pecador arrependido, porque é uma morte que gerou a ressurreição de Cristo Jesus e que gera o meu perdão de pecados e a minha ressurreição juntamente com Cristo. Isso é a Páscoa. Aquele que se aproxima dessa mesa do Senhor crendo em Cristo, é claro que pode esperar sim, com absoluta confiança, que essa fé salvadora será encorajada, renovada. É claro. Se é com fé salvadora que nos aproximamos dessa mesa, daqui a pouco você vai pegar o cálice e o pão, se com essa perspectiva dos efeitos vitais que o sacrifício do corpo e o derramamento do sangue de Cristo trouxeram por mim e por você, sem dúvida alguma, esta fé salvadora, ela será renovada sim. Mas, por outro lado, quem se aproxima desta mesa, sem esta percepção, sem fé salvadora, literalmente, eu acredito apenas num Jesus histórico. Eu acredito no fato, mas não significa que eu acredito no significado do ato. E não são poucos os que não negam o fato, mas que não compreendem de forma alguma o propósito do ato. Isso implica em afirmar que há aí, sem dúvida alguma, ruídos importantes na minha compreensão de fé salvadora. Porque a fé salvadora, no primeiro momento, a fé evangélica, a fé no evangelho, como já disse tantas vezes, ela aponta em primeiro lugar para o fato de que eu sou pecador. E na sequência imediata, a solução de Deus para o meu pecado, que é Jesus Cristo. Caso contrário, a fé intelectual ela prevalece sobre a fé salvadora e não há transformação. Não tem como essa mesa, o que vamos celebrar daqui a pouco.
afetar a minha vida cristã. Não são poucos os que vêm vazio a essa ordenança e saem vazios. Não são poucos. A gente precisa rejeitar com desprezo a ideia antibíblica de que participar da ceia do Senhor é algum tipo de sacrifício cerimonial. Não, é a celebração do sacrifício de Deus por mim e por você. Isso é participar desta mesa. Não é um sacrifício pessoal. Vou agora então, em alguns ambientes chegam a não mastigar o pão para não morder a coxa de Jesus. Chupa o pão, como no catolicismo romano com a hóstia. Conceito da transubstanciação, que o pão se transforma em corpo. Isso é canibalismo. Nós precisamos reagir ao conceito de que apenas participar desta mesa de uma maneira muito formal, muito cerimonial, vai trazer alguma bênção. Não é hora, não pode ficar bem sério e cabeça baixa. Não, é como eu tenho dito dominicalmente, ou a cada ceia que a gente celebra. O nosso silêncio precisa representar uma explosão de gratidão e de alegria, que pode se manifestar através de um honesto silêncio. Um silêncio reverencial, que é uma explosão de gratidão. Nada nos impede de sorrir gratamente. Senhor, obrigado porque o Senhor morreu por mim. Eu lembro a vitória que eu recebi quando o Senhor venceu a morte em meu lugar na cruz. Sem fé salvadora, sem uma grata recordação da morte de Cristo em teu favor, não tem por que sequer você participar desta mesa. Num segundo lugar, no segundo momento, eu creio que a ceia do Senhor é uma obrigação de todos os verdadeiros, legítimos, salvos por Jesus Cristo. Não é um sacrifício, mas é um dever. As palavras de Jesus, em referência a esta ordem, são muito explícitas. O que diz aqui? Pode falar. Façam. Então isso aqui é uma ordem do Senhor Jesus. Então é um dever do crente estar pronto para a vinda do Senhor Jesus. Não sabemos quando ele vem. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão na noite. Da mesma forma, devemos estar prontos para esta mesa. Supor, como alguns supõem, que esta exortação aqui foi feita apenas para os apóstolos ou aqueles que ministravam a ceia do Senhor, é uma interpretação completamente equivocada. Completamente equivocada. O sentido claro aqui das palavras é um padrão geral que o Senhor Jesus está estabelecendo a todos os que são discípulos de Cristo Jesus, que creem em Jesus como Salvador. A ceia do Senhor é uma ordenança instituída para aqueles que estão espiritualmente vivos. E não para os mortos espiritualmente. As coisas espirituais só podem ser compreendidas espiritualmente. Participar desta ceia sem compreender isso, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, quer se tornar réu do corpo e do sangue. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice, para não tomar juízo sobre si mesmo. A nossa atitude para com a ceia do Senhor, sem dúvida, ela requer uma séria e honesta reflexão. Quando um crente no Senhor Jesus decide não participar da ceia, por não se sentir preparado ou por algum outro pecado, alguma coisa não tratada, isso significa, meus queridos irmãos, que nós estamos despreparados para o céu. E não é a primeira vez que eu falo isso. Se eu julgo que não estou preparado para participar dessa mesa, também não estou pronto para o céu. Para o dia do juízo. Para o dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, sem dúvida, a exortação que eu fiz domingo passado, para que tratássemos o nosso coração em nossos relacionamentos, porque se eu creio que vou para o céu, creio em Jesus como meu Salvador, tenho fé salvífica, e então eu tenho que lidar com a diversidade de opiniões, diversidade de ideias
com maturidade suficiente para não matar os outros no meu coração, porque isso me desabilita para celebrar, de participar desta mesa. Com certeza isso é muito sério. Se não estamos prontos para participar da ceia do Senhor, eu acho que a gente deve se arrepender sem demora. Sem demora. Por último, eu quero destacar quem eram as pessoas que participaram desta instituição da ceia do Senhor. Eles não eram todos impecáveis. Eles não eram pessoas que não tinham muitas lutas pessoais com as suas emoções, seu dia a dia. Eu posso até afirmar que talvez não fossem todos crentes ali, ou sugerir. Lucas vai nos mostrar Judas Iscariotes, que estava entre os 12 e foi um traidor. E estava ali entre eles. Aqui o texto bíblico, as palavras de Jesus, elas não admitem outra interpretação. O texto diz lá: eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Que pensar, né? Eu creio que temos uma lição transmitida aqui nesse contexto muito importante. Nós não devemos considerar todos aqueles que recebem a ceia do Senhor como verdadeiros crentes, como crentes legítimos, como crentes sinceros, servos de Cristo. Diante desta afirmação aqui, a gente pode considerar que o bem e o mal podem achar-se lado a lado na realização dessa ordenança. Por mais exortações que a gente possa fazer, o Senhor Jesus lidou com isso. Nenhuma disciplina eclesiástica pode impedir que isso aconteça. A própria Bíblia, lá em Mateus 13:30, vai dizer que o joio e o trigo vão crescer juntos até o dia da colheita. O próprio Senhor Jesus tolerou ali Judas Iscariotes quando realizou a primeira ceia. Então, o servo de Deus, ele não pode desejar ser mais exclusivista do que o Senhor Jesus. O motivo pelo qual exortamos com tanta insistência o critério para participarmos da Páscoa de Jesus, Jesus é a nossa Páscoa, é por causa do texto de Corinto, aos Coríntios, 1 Coríntios 11. Porque ali vemos o apóstolo Paulo insistindo com os crentes de Corinto para não participarem daquela mesa levianamente, sem a percepção espiritual do que ela significa. Aqui o Senhor Jesus apenas diz que o traidor vai estar com ele ali junto, entre os 12. Eu creio que a gente não pode determinar o coração de ninguém. O fato é que cada um precisa avaliar seu próprio coração e deixar que cada um responda por si diante de Deus. Mas o fato é de que na primeira Páscoa, na nova aliança, a Páscoa que nós celebramos, havia um problema sério, que Jesus não deixou de realizar a ceia do Senhor, mas deixou claro também, até pelo juízo que veio à vida de Judas, por participar dentro daquilo que Paulo falou aos Coríntios, indignamente daquele momento, tão importante para nós como igreja, para a vida da igreja. Se nós participamos da ceia do Senhor, precisamos demais ter muito cuidado para que a gente esteja recebendo este momento com legítima santidade. Legítima santidade não é ausência de pecado. Legítima santidade é aquela percepção de pecador
mas com pecados confessados, lutando fortemente para não ser encontrado por Cristo na sua vinda. Com pecados não confessados, com uma prática prazerosa de algum pecado. Porque pecadores nós somos, luta nós vamos ter até o dia do Senhor Jesus vir. Precisamos ter cuidado, zelo com isso. Ou seja, como pecadores confessos, mas certos de justificados pela obra de Cristo. Não nos aproximamos dessa mesa, não participamos dessa celebração porque somos os melhores. Participamos dessas mesas porque somos os piores. O Filho de Deus precisou morrer por mim e por você. A Páscoa de Cristo aponta de que só o Filho de Deus resolveria o meu e o teu problema. Eu creio que as ordenanças de Cristo, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, têm um efeito e um resultado muito especial naqueles que têm a percepção correta do que essas ordenanças significam. Mas o contrário é totalmente verdadeiro. Frequentemente, nós precisamos, diariamente, eu diria, talvez até mais de uma vez por dia, fazer uma avaliação bem honesta, de perguntar a nós mesmos se nós temos nos arrependido dos nossos pecados. Irmãos, a oração perigosa da vida cristã, que a gente, ou melhor, da dinâmica do cristianismo, onde a gente acabamos nos tornando frequentadores de igreja, pessoas que estão sempre prontas para apontar algum erro em algum lugar, mas ai de quem mostrar algum erro em você. Quem está com essa mentalidade não está entendendo o que nós fazemos aqui quando saímos de casa. Não é um favor que eu presto para Deus quando eu venho prestar culto a Ele. Deus não precisa de mim. Eu vou honrar aquele que me salvou. A nossa preguiça, muitas vezes, de vir à igreja reflete apenas o grau de traição que nós fazemos para com Deus quando demonstrou um amor inexplicável por nós na cruz. O nome disso, palavra no EBD, traição. Palavra horrível, né? É horrível de falar, horrível de sentir. Mas é um Deus traído que nós acabamos nos relacionando de uma forma ou de outra, quando pelos motivos mais banais eu perco comunhão uns com os outros. Eu decido que isso aqui é pecado, mas eu posso deixar para lá. Eu creio que a reflexão honesta diante dessas realidades que nós vamos então dentro de um contexto, difícil falar isso, mas o contexto de botar a lembrança da Páscoa nesta semana, isso pode ser até é um erro meu. Eu poderia ter feito a lembrança da Páscoa na primeira semana, mas eu ia incomodar um monte de pessoas que preferem esperar a Páscoa para o domingo que vem, porque é o dia da Páscoa, né? Por causa do carnaval. Mas vamos tentar deixar um pouquinho de lado essa triste lembrança para lembrar daquilo que é verdadeiro desta lembrança, que é a necessidade de nós termos diariamente um processo de avaliação da nossa própria vida para confessarmos pecados, se cremos realmente em Jesus como nosso Salvador e Senhor, se estamos realmente nos esforçando para uma vida santificada. Se eu, quando confesso o pecado, é um mero ritual, eu estou lembrando da cruz, do que ela representa para mim, e do poder que aquilo que aconteceu lá tem para me libertar da escravidão do pecado. Eu creio que vivendo desse modo, a gente não precisa ter receio de comer o pão ou beber o cálice, dos quais Jesus ordenou que nós participáramos. Essa mesa não é a mesa dos melhores. Estavam 12 ali com Jesus, sendo que 2 fizeram, um foi terrível, né? Traiu mortalmente. O outro só creu depois que botou a mão na ferida. De 12, hein? E com Jesus. Mas aquilo ali foi o que eu precisava, a mesa dos improváveis.
A mesa dos que não mereciam por mérito próprio, mas Deus, através de Jesus Cristo, nos tornou, nos justificou e nos habilitou a ter parte na Páscoa de Cristo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8, vai repetir isso. Ali Paulo declara: Jesus Cristo, a nossa Páscoa. É por causa disso, por causa do fato que Jesus é a nossa Páscoa, não uma semana, um dia especial, aquele ou esse, que nos faz encarar com toda honestidade: façam isso em memória de mim. Fazemos isso, celebramos a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Cristo, com uma lembrança gloriosa da nossa vida como igreja. Uma lembrança maravilhosa de uma obediência que deve ser cheia de prazer e gratidão, mas cheia de responsabilidade. Porque da mesma forma que há a bênção para aquele que se aproxima desta mesa como um pecador quebrantado diante de um enorme e inexplicável amor, como também há juízo para aquele que se aproxima dessa mesa por mera ritualismo, porque é a Semana Santa, por causa disso ou daquilo, qualquer outro motivo que te afaste prioritariamente do que Cristo fez por você e por mim, nos faz celebrar um outro tipo de Páscoa que não é a de Cristo. Que possamos, em nome de Jesus, celebrar a Páscoa que Cristo ordenou, onde Ele é o Cordeiro que se deu pelo nosso pecado. Amém? Vamos ter um momento de oração. As pessoas que vão me auxiliar na disposição do pão e do cálice, por favor, já venham aqui para frente. Vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor, de maneira muito carinhosa e paciente, nos permite não ficar religiosamente escravizados a datas, principalmente esta que está ligada diretamente à festa da carne, mas que possamos ter nossos olhos, mentes e corações voltados totalmente para as realidades gloriosas da Páscoa do Senhor. A Páscoa celebrada ali por Cristo em nosso favor. Ó Deus, somos pecadores, mas se nos aproximamos de Ti como fé salvadora, também desfrutamos, ó Pai, da justificação. Teu sangue derramado na cruz nos justifica de todo pecado. Muito obrigado. Obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice que representam o Teu corpo e Teu sangue. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de participarmos da Tua mesa, da Tua Páscoa. Em nome de Jesus. Amém.